Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, vamos acompanhar reflexões profundas de Divaldo Franco sobre a reencarnação e o sentido da dor em nossa trajetória evolutiva. A partir de experiências marcantes e de sua vivência mediúnica, ele nos convida a pensar sobre os resgates de vidas passadas, o papel da sexualidade, as emoções, e até mesmo a conexão entre física quântica e psicologia na compreensão da alma imortal. Um conteúdo valioso para você. Te convido ainda a conhecer outros vídeos do canal, com temas cuidadosamente selecionados e comentários reflexivos ao final de cada palestra. Caso ainda não seja inscrito, aproveite agora a oportunidade e ative o sininho das notificações. O YouTube tem reduzido as entregas de conteúdo sem essa ativação, e isso faz toda a diferença para você continuar recebendo nossos vídeos, e também para que mais pessoas possam acessá-los. E se algo tocou o seu coração ou despertou uma dúvida, deixe seu comentário. Sua participação fortalece a entrega dos vídeos e promove uma troca rica entre todos que buscam compreender mais sobre o espírito imortal. Compartilhe com amigos e familiares e vamos juntos espalhar luz, conhecimento e esperança por meio da doutrina espírita. Madre Teresa de Calcutá sofria de uma enxaqueca que não parava nunca. Tinha dor de cabeça sem parar e nunca revelava. Estava sempre alegre, mas na sua correspondência aos seus confessores, ela fala da dor de cabeça, que às vezes era alucinante, mas era uma prova de amor. Então nós temos a dor que nos ensina a viver bem para servirmos de modelo, de exemplo. E temos a dor resgate. Allan Kardec divide as dores em provações, testes de resistência e expiações. Aquelas enfermidades irreversíveis, a cegueira, a paralisia, as enfermidades incuráveis. Hoje, essas da imunização do indivíduo, o câncer e muitas outras degenerativas, são processos de resgate imperioso para a nossa evolução. Então, muitos desses indivíduos cremos na reencarnação. Mas eu tenho notado também, entre alguns espíritas com quem eu convivo, que a crença na reencarnação é apenas um adorno, não é um conhecimento integrado que faça parte da vida. Porque quando tem qualquer problema, reclamam. Ah, mas imagina Deus fazer isso comigo? Morre um filho, mas que desgraça. Ué, a reencarnação nos explica que a morte prematura é o fim de um resgate. A morte de uma criança, um aborto não provocado, são provas que nós escolhemos para evoluir. Claro que nos dói, nos chocam, mas a revolta não é compreensível. Senão, a explicação não vale nada. E a função de explicar a reencarnação é para nos tornar mais dóceis, para compreendermos. Eu renasci com uma problemática respiratória e logo depois eu tive asma por 14 anos. E cheguei a ficar quase deformado, porque a postura de respirar, eu tinha os ombros altos. E naquele tempo, a ignorância em torno desses fenômenos alérgicos era muito grande. Se usavam mesinhas e alguns medicamentos inócuos. Então, eu fui vítima dessas receitas da ignorância. Tinham que fazer uma experiência, mas o paciente não podia saber. Então, eu tomei cada remédio que não existe. E um deles me marcou muito, eu tinha 8 anos, e tomei um remédio amargo, terrível. Aí eu perguntei à minha mãe, mas que remédio é esse? Ela disse, não pode dizer, porque se disser, não cura. Ela não disse, não me curou também. Aí ela ficou revoltada. E ela disse, meu filho, sabe o que é que você tomou? Penas da asa de um urubu. Torrado. Você imagina o que eu já passei. E então o irmão meu foi para determinado lugar, dar pedradas em urubu. Lá no matadouro, tirar a parte das penas, torrar, e eu mandei brasa. E
continuei com a minha asma. Mas quando a mediunidade começou a ser educada, porque eu tenho mediunidade desde os 4 anos, eu via os espíritos, tinha pavor. E meu pai era um homem muito enérgico do século XIX. E eu tive a melhor educação mediúnica. Quando eu vejo hoje as obras de educação mediúnica, os cursos, eu tenho muita inveja, porque meu pai achava que tudo aquilo era mentira, era loucura. E como ele era um homem muito severo, quando eu estava assim com 7, 8 anos, e eu via os espíritos e dizia, morava numa cidade do interior, e no interior a vida da gente é pública, apesar de ser privada. Todo mundo sabe de tudo. E quando não sabe, imagina e conta como é. E então, às vezes, alguém perguntava, Divaldo, tem algum espírito aqui? Eu digo, tem. Aí contava na estupidez da infância. E meu pai sabia. Então ele me dava uma surra. E me dizia, você tem que acabar com esta loucura. Toda vez que você tem essa crise, você apanha. Aí eu apanhava. Aí fui educado. Eu fui com a mediunidade lapidada de uma chibata de 3 pontas. Foi um desenvolvimento mediúnico que eu tive que educar e calar a boca até hoje. Se não pergunta, eu não digo nada, porque eu me lembro da figura de meu pai. Até que um dia, eu estava com 12 anos, eu perguntei assim, pai, por que o senhor me bate? Porque eu gostava muito dele, era um homem espetacular. E ele disse assim, para salvar você do ridículo. Porque dizem que você é louco, meu filho, eu sei que você não é louco. Isso é fantasia da sua mente. Então eu vi meu avô ao lado dele, o pai dele, que eu não conheci. Ele disse, mas como pode ser fantasia? Eu estou vendo meu avô. Ele está dizendo isso e aquilo e tal. E aí falou da infância de meu pai, ele esbugalhou os olhos, disse, agora que ficou louco fui eu. E nunca mais me bateu. Meu avô veio para ajudar o meu velho. E se tornou um devoto da mediunidade. De vez em quando ele diz assim, quem é que está aqui? Eu dizia, ninguém, pai. Olha, agora eu vou lhe dar uma surra porque você não está vendo. Eu apanhei porque via e estava ameaçado de apanhar porque não via. Mas então, aos 12 anos, as crises começaram a se passar. Aos 15 anos, sem tomar remédio nenhum, eu descobri que tinha ficado bom. Mas fiquei sempre com uma problemática do aparelho respiratório. Sou sujeito a gripes, a uma bronquite, que já usei todas as técnicas de laboratório, de visualização terapêutica. Sempre tenho secreção. Mas certo dia, eu estando em determinado país, eu tive uma visão psíquica da razão porque eu era portador daquilo. Eu me havia suicidado. Me havia tirado nas águas daquele rio durante a Revolução Francesa de 1789. No dia 4 de abril de 1794, eu me suicidei. Determinada questão política entre o Planalto e a planície, então alguém foi levado à guilhotina e eu vi a cena. Ela me foi tão terrível que eu saí correndo da Praça de la Concorde e me joguei no Sena. E, naturalmente, não sabia nadar, morri afogado. Então, eu trouxe essa herança do afogamento. Felizmente, na época que eu tinha asma, não conhecia nada disso, era natural na cidade do interior, as doenças são muito comuns, e a simplicidade nos dá uma certa humildade, uma certa aceitação. E, a partir daí, eu comecei a fazer paralelos entre a minha experiência juvenil e aquelas experiências que eu trazia no inconsciente. Eu cantava muito uma música, mas eu achava que era coisa da minha imaginação. E lá em casa, todos nós muito modestos, culturalmente e economicamente, então minha mãe dizia que era muito bonita, que eu cantasse, eu cantava. Dizia aquelas palavras enroladas, sabia de memória. Quando terminou a Primeira Grande Guerra, ou melhor, a Segunda Guerra Mundial, havia no Brasil um noticiário com uma voz fantástica, o repórter Esso. Ele abalava o país. E então, em determinado momento, a Rádio Nacional anuncia que acabou a guerra. E a voz do repórter Esso
aparece anunciando a batalha da vitória, a batalha final, a entrada dos aliados pelas terras francesas que os alemães haviam dominado, e chegam a Paris, e aí proclama o fim da guerra, aí toca a música, era a Marselhesa. E aí eu dizia as palavras, dizia certo as palavras. Era uma música que foi composta na Revolução Francesa, e curiosamente eu me lembrava daquelas pessoas andando, e à frente o indivíduo compondo Allons enfants de la patrie, era Rouget de Lille. Ele era do interior e compôs esse hino que eu acho, depois do nosso hino, é claro, o mais belo de todos. E curiosamente, a primeira vez que eu fui a Paris, em 1967, em pleno verão parisiense, passei muito mal. Não consegui dormir, tive vários problemas gástricos. E no dia seguinte eu resolvi visitar Versailles. Peguei um ônibus e quando eu estava na direção de Versailles, eu senti uma constrição no peito e uma vontade louca de respirar. Então eu dei o sinal, saltei, não falava o francês, como não falo uma coisa que outra. E aí eu entrei num bosque que me era muito familiar, mas aí já é uma outra história. Eu voltava a 1625, na época do cardeal de Richelieu, na França. Então eu tive experiências, e tenho-as, da reencarnação vivas, que ainda repercutem hoje na minha vida. Mas então faço parte do grupo daqueles que cremos na reencarnação. Felizmente Deus me deu o bom senso e a tranquilidade para achar tudo isso muito natural. Mas o que me surpreende são aqueles que, militantes, quando lhes acontece algo indesejado, blasfemam, porque Deus fez isso comigo. Então, um amigo muito querido, espírita, dirigente de uma casa, o filho desencarnou e ele blasfemou diante de mim. Eu fiquei sereno, mas Divaldo, não é uma justiça divina fazer isso com meu filho? Eu disse, não é seu filho, porque se fosse, não, você não deixava. Tanto não é seu filho que era governado por outro, ele era filho de Deus, que ele foi emprestado como uma gema para você trabalhar, adornar e devolver. Terminou o prazo, sua obrigação é devolver. Não é que eu não ache que sua dor é legítima, mas ele voltou para casa, onde vai lhe esperar. Ou então tudo isso é uma fantasia. É necessário coragem para enfrentar o sofrimento, para entender. E depois não é o seu filho, porque em cada segundo na Terra morrem 7.000 pessoas. E uma delas há de ser parente nosso. Por que só tem que morrer um dos outros e nosso de ninguém? É inevitável. É um fenômeno biológico. Então, aplicar a razão. A doutrina espírita é da lógica, da razão, não é do sentimento. E Allan Kardec escreveu, fé legítima somente é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita, também de Allan Kardec, caminha ao lado da ciência, mas não se detém onde a ciência para, porque a ciência estuda os efeitos e o espiritismo vai às causas. E prossegue. No dia em que a ciência provar que estamos errados em um ponto, abandonamos o ponto e seguimos a ciência. É muita coragem, porque ele falou isso no tempo da física newtoniana. A matéria era tudo aquilo que tinha 3 propriedades: dimensão, altura e largura, ou melhor, espessura, dimensão e largura. Então, daí para cá, a física quântica nos diz matéria é energia condensada, ou regelada, ou energia congelada. É a teoria einsteiniana. Ao apresentar a sua teoria da relatividade do tempo e do espaço, no dia 5 de janeiro de 1905, Einstein diz-nos
Vivemos num mundo de ondas, de vibrações, de pensamentos, de ideias. Tudo aquilo que vemos não é. Tudo aquilo que não vemos é. É notável. É igual a MC2. Energia é igual a matéria elevada ao quadrado. Então, nós entramos no mundo de energia. E isso, às vezes, é perturbador. O ano passado, se descobriu a expressão mais mínima da energia, como matéria, que é o bóson de Higgs. Higgs é um físico quântico inglês que há 60 anos ele concebeu um tipo de energia tão transcendente que durante 60 anos tentaram fotografar e não conseguiram. Mas, no ano passado, em um trabalho de radioatividade, em um túnel entre a Suíça e a França, eles provocaram um choque de prótons. E nesse choque de prótons, um dos milhões, aparece um rastro, que é chamado exatamente bóson. Mas é tão energético, tão material, que é considerado hoje como um sinal de Deus. A ciência deu uma volta tremenda e terminou voltando à religião. É um sinal de Deus. Então, hoje, um grande número de cientistas é absolutamente espiritualista. Daí os incessantes congressos de medicina e espiritualidade, ciência, espiritualidade, filosofia, espiritualidade e saúde, definido pela Organização Mundial de Saúde, já não é mais como um estado de certo bem-estar psicológico, de harmonia orgânica e de equilíbrio psiquiátrico. Agora não. Saúde é um estado de harmonia psiquiátrica, de equilíbrio psicológico, de bem-estar socioeconômico e de paz espiritual. Textualmente. Mostrando que a Organização Mundial de Saúde admite essa realidade transpessoal. Porque entre 1975 e 78, apareceu a chamada quarta força em psicologia. Cientistas se reuniam em uma cidade da Califórnia chamada Big Sur para fazer seminários, porque a medicina americana, até então, 1975, objetivava a doença e não doente. E esses estudiosos, psiquiatras, biólogos, radiologistas, etc., queriam mudar, porque a doença é secundária. E a Organização Mundial de Saúde assevera: não há doenças, há doentes. Pessoas receptivas à doença. Missionários que trabalharam nos leprosários nunca se contaminaram. Pessoas que vivem na Escandinávia, que não é tropical, adquirindo lepra. Como explicar? É que nós trazemos no perispírito aquilo que necessitamos para expungir, para resgatar. Então, essa elite na qual estão psiquiatras notáveis, um dos primeiros, tchecoslovaco, a aplicar aos pacientes ácido lisérgico número 20, para fazerem regressão de memória na esquizofrenia e dizerem que a doença tinha causa em vida anterior, quando eles mataram pessoas. Dr. Stanislav Grof. Ele escreveu um livro que merece ser lido, Além do Cérebro, mostrando a vida espiritual. Eu era um grande admirador dele, sou, e vim encontrá-lo em São Francisco da Califórnia há 3 anos, graças a um amigo que é dedicado aos cultos transcendentais dos índios, e conheci o Dr. Sté, e marcamos uma entrevista para um almoço numa cidadezinha perto de Los Angeles, ou melhor, perto de São Francisco. E ele me ofereceu os últimos trabalhos sobre espiritualidade, a crença na imortalidade. Então, essa elite
criou uma psicologia que foi chamada quarta força, porque antes a psicologia era apresentada em 3 escolas. A behaviorista, chamada psicologia do comportamento, a psicologia da paternidade, e que o sentimento fraternal predomina, a psicanálise e agora a psicologia transpessoal, que acredita na imortalidade da alma, na reencarnação, nas obsessões, nas doutrinações. Ainda agora está terminando em Atibaia o congresso da USE pelos 70 anos, mas há poucos dias terminou no Rio o Medinesp, o maior movimento de ciência e espiritualidade do mundo. Nós fizemos a abertura, havia presente quase 500 médicos, no auditório de 2.500 pessoas, lá no Rio Centro, e estudando exatamente a necessidade de uma medicina humanista, uma medicina espiritualista. Ora, nós que acreditamos na reencarnação, não temos o direito de nos deixarmos perturbar por alguém que não gosta de nós. Ah, mas aquele cara está me olhando com a cara enfesada. É porque ele é doente do fígado. Não dá importância. Eu tenho uma experiência curiosíssima, meus irmãos. Eu viajo muito, mais de 220 dias por ano, desde que eu me aposentei em 1985. E, curiosamente, eu estou sempre alegre. Eu sou o tipo da pessoa primo de Francisco de Assis. O irmão alegria. Como eu sou pobre, o primo alegria. Porque pobre já viu. Então, eu estou sempre nas filas, sou bem conhecido ali dos amigos. E eu estava numa fila para um voo a São Paulo. E eu estava alegre, 5 da manhã. O sol baiano, que mata de inveja esse sol paulista. Aquele sol lindo, as nossas praias, que São Paulo tem uma inveja horrorosa. Hein? Aquela água temperada, 27 graus, as palmeiras despenteadas pelo vento, o céu azul turquesa. Preciso ir lá. Muito bem. E então eu estava alegre, quando de repente, numa outra fila, alguém me olhou e gritou assim: ei, por que está rindo? Eu digo: não acredito. 5 da manhã em jejum, encontrar o que deve. Mas eu continuei rindo. E ele gritou: ei, você está rindo de mim ou está rindo para mim? E vai balançar a cabeça. Eu digo: este homem, eu vou dar uma lição nele, que ele vai desencarnar. Então eu sorri e disse assim: não estou rindo para o Senhor, nem estou rindo do Senhor. E por que está me olhando? Eu digo: eu olhando? Eu sou cego. Ai, todo mundo caiu da risada. Ele discutindo com o cego. E ele disse: se você é cego? Eu digo: sou, sim, senhor. E endureci os olhos. E ele saiu de lá e veio conferir. Eu digo: vou tomar uma bofetada para tomar juízo. Aí ele passou assim a mão, eu: cego? Ele disse: mas você é cego? Eu digo: sou cego. Mas seus olhos são tão claros. Meu problema é no nervo óptico. Mas que pena, né? Eu digo: não, senhor, eu não estou me queixando, não, o senhor que está reclamando. E aí todo mundo caiu na gargalhada, veja, discutindo com aquele senhor cego. E eu, os funcionários caíram na gargalhada, e eu firme. Ele disse: mas para onde o senhor vai? Eu disse, aí eu corrigi a preposição: para. Eu digo: não, eu vou a São Paulo. Ah, eu também. Qual é o voo? Número tal. Eu também. Ele disse: só falta ele no meu colo. Era a última coisa. Então eu fui e disse para o rapaz: eu sou cego, hein? Veja lá. Aí eu apalpava e ele lá de olho duro. E eu disse: você me explica, dizendo assim: vá pela direita, seu Edivaldo, não sei o quê. Até eu me ver livre do homem. Bom, aí ele explicou, eu saí as apalpadelas e desapareci. Entro no avião. Meus amigos, quando eu estou sentado, de repente, uma mão bate na minha perna, que olho o homem. Eu na 6C, ele na 6D. Eu digo: não é possível. Aí eu tive que ficar cego outra vez. Eu sempre prefiro o corredor,
para não incomodar ninguém. Eu não me importo levantar 40 vezes, porque avião a gente nota a educação da pessoa, né? Há pessoas que alugam um avião inteiro, já notaram? E quando vem de Miami, não há quem aguente. Parece que todo mundo que veio de Miami não veio, só ele. Porque eu estive em Miami Beach, porque eu fui em Miami. E eu fico olhando assim, e a pessoa se exaltando, tudo no crédito. Mas eu deixo para lá, eu perdoo. Muito bem. E outros que não podem ver nada mais antipático desses que têm tiques nervosos. Fico batendo na perna e a gente fica balançando o tempo todo. Ou então fico batendo nas costas da cadeira. Tique, 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 tique. Não olhe para trás porque ele é neurótico. Aguente firme. Uma vez eu pedi a um assim, você quer trocar de lugar? E por quê? Porque eu quero bater na sua cadeira. Ele disse, está lhe incomodando? Eu digo, de jeito nenhum. Eu sou tão alegre que quero trocar. Ele disse, mas é meu hábito. Eu digo, mas não é o meu. E eu aluguei uma cadeira, e você também, só uma. Uma. Aqui é de aluguel. E meu aluguel é esse. E os que vão levantar? Que pegam assim a mão, metem nos olhos da gente, agarram os cabelos para levantar. Eu levanto na vertical. Mas outro agarra assim, não diz nada, nem olhe. Porque eles estão fazendo, o que foi? Então o avião é o lugar que treina a paciência e a raiva da gente. Muito bem. Então ele botou a mão na minha perna e disse assim, seu Divaldo, nós vamos conversar bastante, não é? Eu disse, não senhor, porque avião não é lugar de conversar. E todo mundo aqui levantou às 3 da manhã. Está todo mundo com sono, vai cochilar. Mas, senhor Divaldo, eu soube que o senhor é espírita. Eu disse, sou. E que o senhor é médium. Eu digo, sou. E o que tem a ver? Eu queria fazer uma consulta. Eu digo, mas aqui no avião, porque quando o avião subir, fica perto dos guias. Eu disse, olha, os meus não precisam subir não, eles baixam. Mas eu achei o máximo. E o homem conversando. E eu constrangido, porque pessoas... É horrível, né? É muito desagradável. Eu então me lembrei que eu tinha feito um curso de hipnose há muito tempo para me auto-hipnotizar. Eu disse, eu vou ver se esse negócio vale. Aí, cego, olhei bem para ele, bati na perna e falei assim, durma. Você está muito excitado, durma. O homem dormiu. Eu tomei um choque. Eu não vou dizer durma, porque senão eu perco o auditório. Eu aí recuperei a vista. Quando o avião bateu no chão em São Paulo, ele acordou. Senhor Divaldo, eu digo, já chegamos. Em São Paulo, 2h15, já chegamos. Senhor Divaldo, eu vou lhe ajudar com as malas. Eu digo, não havia pensado nesse problema com minha cegueira. Eu digo, não, fique tranquilo. Mas como é que o senhor faz? Eu raciocinei rápido. E disse, minha mala tem um sininho. Ela vem assim, tica, 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 tica. Eu então pego. E tenho amigos me esperando, o Miguel, a Terezinha. Aí ele disse, eu digo, quando nós saltamos com toda a minha cegueira, eu consegui me perder dele. Me vi livre. Digo, ufa, que horror ser cego. Meus amigos, eu atendo na Mansão do Caminho terças, quintas e sábados. Antes da reunião, então fazem uma fila a partir das 5 da tarde, eu atendo até as 8 da noite. A quem aparecer. Então eu estava lá na fila, quando levanta a cabeça, o homem. Eu digo, não, eu não acredito. Isso é demais, eu fiz alguma coisa este homem noutra vida. Ele lá, alegrinho, me dando adeus, mas eu aí me lembrei que eu era cego. Não respondi. Eu digo, agora eu quero ver o que é que eu vou fazer quando ele chegar. Aí ele foi avançando, avançando, eu fui abaixando para... De repente, ele disse, seu Divaldo, eu soube que o senhor recuperou a vista. Eu digo, graças a Deus. Milagre do espiritismo. Mas, senhor Divaldo, você está enxergando? Sim, perfeitamente. E aí ele fez a consulta. Fez a consulta, nós atendemos, somos amigos. E eu então confessei, eu digo, olha, é que eu tenho uma filosofia. Eu sou cego à agressão humana. Eu sou surdo ao atrevimento humano. E eu sou mudo às provocações. Você acha que eu ia perder meu dia, porque você teve uma noite ruim naquele dia? Então eu apelei para a minha cegueira. Somos muito amigos.
E, de fato, eu ajo assim. Eu já tomei uma boa bofetada, você me deu uma bofetada, eu perguntei, por que você está me dando uma bofetada? Ele disse assim, desculpa, eu me enganei. Olha, rosto público. Ele pensou que eu era alguém que andava perseguindo a mulher dele. Veio atrás de mim, puxou, me deu um soco. Ai, eu me enganei. E eu fiquei com um soco na cara. Que ninguém se engane mais. Muito bem. Mas, em realidade, eu sou temperamento calmo. Qualquer pessoa pode testar. E o Miguel, que me conhece há mais de 40 anos, é uma dessas testemunhas. Porque a doutrina nos faz tanto bem. Então, claro, toda pessoa pública tem muitos inimigos. Todos nós temos inimigos. A inveja, o ciúme, as perturbações espirituais. Mas não é importante ter inimigos. Importante é não ser inimigo de ninguém. Isso é que é importante. Mas tê-los, as avalanches. Pessoas me confessaram que me antipatizavam. Eu acho natural, porque também eu antipatizo algumas pessoas. É uma lei de afinidade. É o déjà vu da psicologia francesa. São reações químicas por causa do inconsciente profundo. A gente vê, é o inimigo de antanho. Então tem uma reação orgânica, descarga de adrenalina, depois de cortisol. Então me acostumei. Daí a reencarnação nos explica, eu digo aos amigos, nós espíritas dispomos da melhor arma para entender o mundo. Uma pessoa grosseira, eu fico pálido. Nas minhas emoções eu fico pálido. Então quando a pessoa me faz assim um ato de agressividade, eu sinto que empalideço, mas sorrio e digo muito obrigado. E vou levando. Porque esta é a forma de não deixar que os maus nos façam mal. Alguém só me faz mal se eu aceitar o desaforo. Se eu não aceitar, continua como estava. Então não aceitemos o desaforo dos maus, porque eles são doentes. Merecem compaixão e não reação. Esta é a função do terceiro caso de Banerjee. Mas há o quarto caso. Aqueles que não têm experiência, que nunca leram, que ouviram falar, mas não aprofundaram, e que ele chama os pesquisadores cientistas. Quais as provas da reencarnação? Hoje nós poderemos exaltar a memória regressiva, aquela memória terapêutica a vidas, que está errado o nome, a existências passadas, porque a vida é única com existências corporais. Tivemos centenas de existências, mas a vida é a mesma. Como aluno na classe, vem do jardim de infância ao pós-graduação, ao doutorado, ao mestrado, ao que for, evoluindo sempre mesmo, com mais experiências adicionadas. Então, as provas, as experiências de regressão de memória são extraordinárias. Problemas sexuais, frigidez, impotência masculina, são de origem psicológica. Mas essa origem psicológica tem uma causa espiritual. Mau uso da função genética em outras vidas. Permito uma expressão vulgar, os garanhões, os metrosexuais, como usam muito na América, as pessoas do comércio do sexo, os boys, as jovens acompanhantes, que fazem do sexo motivo de negócio e que vivem de e para o sexo. O sexo é bênção de Deus. A mais importante, talvez, porque é o instrumento da procriação. É de natureza divina. Não temos o direito de enxovalhá-lo, de descer às aberrações, aos transtornos que hoje caracterizam as depressões, no masoquismo, ou naquelas expressões de ferocidade, graças ao Marquês de Sade, ao sadismo. Hoje, na moda, em casas especializadas, principalmente nas grandes urbes, como São Paulo, provavelmente aqui, nos motéis sexuais. É de uma beleza,
mas quando tem o amor. O amor é o ingrediente do sexo. Porque a sua ternura dá tanta beleza que ele não é pecado, nunca foi. A maldade e a impossibilidade de alguns teólogos deu-lhe o título de coisa imunda, de pecado, de erro. Como? Ele faz parte da vida, nutre de hormônios físicos e emocionais. Quando a gente ama, a gente é feliz. Na Mansão do Caminho, os nossos órfãos, eu sabia de todos quando começavam a namorar. Eles ficavam impressionados, porque todo dia vinham falar comigo. Oi, tio. Eu disse assim, namorando, hein? Quem lhe contou? Eu digo, seus olhos. Porque quando a gente está namorando, tem altas descargas de adrenalina produzida pelas glândulas suprarrenais. E então a adrenalina dá brilho nos olhos. Então o olho brilhou, a pessoa está namorando, está amando. Não adianta. E ele disse assim, mas tio, como é que você sabe? Eu digo, é um fenômeno biológico, meu filho. Mas, quando acabava, também eu sabia. Aquele olho de cabra morta, nem aberto nem fechado. Era o cortisol. Tem descarga de cortisol, então. A melancolia, a tristeza. Eles ficavam encantados. E eles explicavam. O sexo de ocasião não preenche a lacuna. Daí o nosso vazio existencial. A nossa solidão. Porque nós não necessitamos de alguém para o sexo. Nós necessitamos de alguém para a vida. A solidão é muito dolorosa. Nunca fique solitário. Seja sempre solidário. Quando somos solidários, não somos solitários. Nós nos preenchemos da ternura do outro, de vários hormônios cerebrais que nos dão alegria, a serotonina, a noradopamina, a noradrenalina, a dopamina e outros. Então nós, quando amamos e pensamos nas pessoas amadas, nós somos estimulados. Então o sexo é um fenômeno natural, é uma viagem que nós preparamos pela ternura, mas nos motéis, nos vícios, temos necessidade de estímulos químicos, porque o organismo não reage mais, é natural. Nós fizemos de uma emoção uma sensação. Então, eu vejo no cinema, antes um uísque, depois um cigarro. Quer dizer, é uma coisa tão ruim que tem que tomar o uísque. E o uísque é inimigo do sexo, porque o uísque não é vasodilatador. E o sexo necessita de um vasodilatador. E o cigarro? Ai, fiquei livre. Quando deve ser gratidão. A ternura por alguém que participa da nossa vida. O encantamento. Os hormônios psíquicos e emocionais. Na comunhão sexual, dois corpos se tornam um. Há um pensamento de Aristóteles que me comove. Quando duas pessoas se amam, são um espírito em dois corpos. Já notaram quando a gente ama? A gente olha para o ser amado e ele sabe o que a gente quer dizer, olhando apenas. A gente olha e ri. A gente olha surpressivo. E o outro interpreta, porque há uma telepatia natural. Então essa telepatia do casal, da parceria, do matrimônio, como quiser, não importa. Porque aí são questões sociais. Mas o sentimento é da alma. Os reencontros. Então nós olhamos e nos planifica. Nós olhamos e temos o vazio. Estamos comprometidos. Respeitar aquele com quem estamos comprometidos. Aquele indivíduo, masculino ou feminino. Simultâneo é vilania. Porque a consciência não nos perdoa. A gente acha desculpa, tudo muito bem, mas chega um dia que ela começa, como dizia Carl Gustavo Jung, depois dos 40 anos, aquilo que temos arquivado no inconsciente aparece como culpa. Vem nostalgia,
vem depressões, vem timidez, vem receios, são conflitos de inferioridade pelos nossos erros que estão arquivados no inconsciente. Então eu tudo faço para não ter culpa. Daí o Espírito Joana de Ângeles diz com propriedade. Há duas palavras brasileiras que vão ser substituídas no futuro: culpa e pecado. Não somos culpados, não somos pecadores, somos responsáveis. Quem é culpado tem que ser punido. Quem é pecador tem que ser castigado. Mas quem é responsável tem que dar conta. Tem que se responsabilizar. E a responsabilidade é a prestação de contas. Note o poder da palavra e o seu significado profundo. Então, é necessário que a nossa afetividade não seja o erotismo da televisão. Todo erotismo não é verdadeiramente função sexual. E esses indivíduos erotistas são frustrados, impotentes ou frígidas. Então eles projetam o que gostariam de ser e não são. Por isso são objeto de compra, porque não sentem nada. Então nós temos que desenvolver a sensibilidade. Ver o outro como pessoa e não como instrumento de uso, como sendo uma caixa de prazer que dura 16 segundos. E depois vem a mudorra, a sede da água do mar novamente, porque a água do mar é salgada, e não preenche. E nós estamos sempre sôfregos pelo que vem amanhã. Quando nós amamos, não. Um toque, uma palavra, o respeito ao outro, no momento em que não há uma disposição psíquica, por uma preocupação psicológica, por um drama qualquer, nós respeitarmos. Amamos tanto que respeitamos a sua indisposição. Então isso dá uma beleza à união, ao amor, dá um encantamento. Porque quando chegamos em determinado ponto da vida, nós viveremos agora da função psíquica e não mais física. Porque o organismo tem o seu ciclo. E esse ciclo vai mudando naturalmente para ficar uma preparação para o espírito. Porque o sexo é do corpo, não é da alma. Questão 200 do Livro dos Espíritos. 200, 201, 202. Note como Kardec, naquela época, 1856, já fazia perguntas notáveis de sexologia. Leiam, eu não vou dizer, mas leiam no Livro dos Espíritos, 200, 201, 202. Somos assexuados em espírito. E por isso, na psicologia junguiana, há o arquétipo ânimos e ânima, masculino e feminino. Nós podemos ter na masculinidade ânima e sermos algo femininos, como termos na feminilidade algo ânima e sermos masculinizados, sem nenhum conflito sexual. Por exemplo, Chopin. Chopin era de uma aparência feminina, dedos longos, gentil, carinhoso. Toda a sua música é romântica. As fugas, todas as partituras falam de uma dor, de um sentimento. Mas, no entanto, era muito másculo. Apesar dessa feminilidade, predominância da ânima, praticamente todas suas alunas foram suas amantes. Margaret Thatcher, a primeira ministra inglesa, mulher, mas mulher homem, sim senhor, paraibana. Nasceu na Paraíba e foi para a Inglaterra. Golda Meir, a primeira ministra de Israel, era ânimos, uma mãe excelente, uma esposa excelente. E aí nós vamos entrar numa outra expressão chamada hoje terceiro sexo. Aquelas variações do homossexualismo, que era considerado uma aberração genética, está provado que não é patologia.
É uma tendência da ânima, mas há razões reencarnacionistas para explicar essa aptidão, essa tendência. Não me vou alongar muito em sexologia, porque não é o tema. A reencarnação explica muito bem. Então, nós deveríamos ter vida saudável hoje. E se tivermos frigidez, impotência ou conflito de sexualidade, procuremos a causa na reencarnação e transmudemos nossas potências psíquicas para a arte. Miguel Ângelo, Beethoven, para a beleza, para a mediunidade, para os passes, a nossa potência sexual, para uma vida saudável. Porque quem tem uma vida sexual equilibrada é casto. Porque a verdadeira castidade não é a abstenção, é o equilíbrio da mente. Muita gente nunca usou sexo, mas a cabeça é um bordel. E muita gente usa o sexo e a cabeça é pura. E está no apóstolo Paulo, anotem, Romanos 14, 14. E uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda. Para esses, ela é imunda. Nós contamos uma anedota, por exemplo. E a nossa mente vai acompanhando. Se a nossa mente for ingênua, a gente chega a uma conclusão ingênua. Mas se não for, a gente chega a uma conclusão falsa. Eu vou narrar uma experiência para que haja uma empatia. Duas freiras caminhavam próximo da floresta, voltando ao convento, quando de repente apareceu um homem de má catadura. E as duas assustaram, aceleraram o passo, ele também acelerou. Elas aumentaram, ele também. Elas correram, ele também. Então chegaram no lugar em que o caminho se bifurcava. E uma disse para a outra, uma de nós tem que se salvar. Então a gente vai pelos dois caminhos. E elas tomaram os dois caminhos. Quem tomou o caminho da esquerda, chegou ao convento, arquejante, narrou. Ai, graças a Deus, eu me vi livre do monstro. O que terá acontecido à outra, coitada? E aquela preocupação. As freiras reuniram-se e chegou a outra ofegante. E disse, eu escolhi o caminho mais longo. E todas perguntaram, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que eu parei. E ele também parou. Então ele desceu a calça. E eu desci a saia. Ou melhor, suspendi a saia. E o que é que aconteceu? Ela disse, eu corri, porque com a saia levantada é mais fácil para correr. E com a calça na mão, não há como correr. Quem pensou outra coisa, se equivocou. Veja como é sutil, como a nossa mente é curiosa. A alma da gente é assim. Mas, no fundo, que pureza, que ingenuidade dela. Ela provocou, suspendendo a saia. Porque com a saia segura, ela corria bem. Mas ele, coitado, com aquelas calças nas pernas, não corria nada. E ela se salvou por um golpe de astúcia. Então, é necessário que nós vivamos intensamente a vida. Mas vivamos de uma maneira boa, que não seja negativa. Contam-me uma outra anedota que eu achei o máximo. Que o indivíduo estava numa praia deserta. E então ele achou a lâmpada de Aladim. E acariciou a lâmpada, apareceu o gênio. E o gênio perguntou, o que é que você quer? Ele disse, olha, eu quero uma mulher boa. Porém, uma mulher boa. Uma mulher boa. Aí o anjo levou Madre Teresa de Calcutá. A visão de cada um. Não é? E já que eu estou nesta veia, São Pedro, quando soube que Lady Di tinha morrido, preparou o céu, pintou de cor-de-rosa,
colocou rosas no jardim, mandou fazer a barba, vestiu um traje inglês e ficou esperando. Lady Di. Aí bateram a porta. Ele foi atender. Quando ele abriu a porta, era a Madre Teresa de Calcutá. Ele disse, nossa, o desastre foi muito sério. Mas esse toque é para mostrar como há beleza na beleza e na ingenuidade. Nós podermos ter a alma descarregada de malícia e podermos trabalhar pelo bem. Então hoje as provas vão desde a regressão de memória às crianças que se lembram de ontem. Nós pegamos a internet, crianças de 3 anos, mágicos no piano, apresentando peças de piano que nem Mozart, que compôs a peça, tocava com perfeição. E o meninozinho japonês tocando a peça. Uma jovem que foi aparecendo de voz, que não tinha braços. Aparece, todo mundo ri, zomba. Ela senta ao piano e toca o piano clássico e canta. Então deslumbra o mundo. Nos grandes artistas, nós temos visto crianças incríveis, menores de 5 anos, que o violão é maior do que eles. O violino é quase inseguro. A menina Tatiane, num dos nossos livros, nós pedimos licença à família. Aos 4 anos de idade, ela se tornou uma pintora. Hoje, uma tela custa $100 mil. Pais ateus. E certo dia, quando ela contava 4 anos, ela estava tomando café e diz assim, esta noite eu sonhei com Jesus. E os pais acharam que foi na escola. Se prepararam para reclamar, porque eles disseram que eram ateus. Eles são descendentes de ucranianos. E Jesus pediu para eu pintá-lo. Os pais acharam aquilo uma fantasia. Nisto, chega um encanador que o pai havia convidado para consertar o banheiro. E quando ele entra, ela faz, Jesus, eu tenho que pintar esse homem. Pega a palheta, os pincéis e retrata. Eu tenho a fotografia. É impressionante a riqueza de detalhes. Hoje, ela já pintou mais de 1000 telas, todas vendidas entre $50 mil a $100 mil. É também poeta. Começa a trabalhar às 4 da manhã, tem uma vida normal, e compõe quadros da espiritualidade, com uma riqueza incomparável, está com 12 anos. Mas o que mais me fascina nessas crianças é um caso de um menino que nasceu em Seul, capital da Coreia, no dia 22 de maio de 1962. E recebeu o nome de Kim Wong-yang. Quando Kim Wong-yang completou 6 meses, a mãe estava ninando. E ele disse, mamãe, eu sei falar. Ela tomou um choque. E disse, meu Deus, eu tenho a impressão que esse menino falou. Ele, falei, mamãe. E ela, pá, desmaiou. Quando o marido chegou à noite, ela disse, não vai acreditar, mas nosso filho conversou hoje comigo. O marido, como todo homem que acredita em tudo que a mulher fala, disse, claro que eu creio. Amanhã eu vou levar você a um psiquiatra. Quer dizer que nosso filho de 6 meses falou e foi orgulhoso até a recâmara, onde Kim estava mexendo os pés. E ele disse, Kim, a mamãe não anda boa. Ela acaba de me dizer que você falou com ela. E isso é impossível, não é, meu filho? Não, papai, falei mesmo. Aí o pai. E se acostumaram. Quando ele completou 9 meses, mamãe, dê-me papel e lápis que eu sei escrever. Ela deu, ficou olhando e ele escreveu. E escreveu um poema que é traduzido ao português em versos livres, diz o seguinte. Quando cai o sol à tarde, eu vejo
aparecerem nuvens brancas. E tenho a impressão de que elas são remendos de pano novo que Papai do Céu coloca nas calças rasgadas dos anjos. Quando ele completou 1 ano, foi publicado o seu primeiro livro de poesias. E os repórteres em Seul foram entrevistá-lo. Ele de pé, a mãe, imagine o orgulho da mãe. E os repórteres fazendo perguntas ping-pong. Depois de 1 hora, a mãe disse: agora, senhoras e senhores, bastam. Meu filho está cansado. Não está cansado, Kim? Não, mamãe. Eu estou adorando esta gente me fazendo pergunta de criança. Quando completou 8 anos, entrou na universidade, através de um decreto especial, e recebeu o prêmio doutor honoris causa de física quântica. Aos 12 anos, o prêmio doutor honoris causa em química nuclear. E saía pelo Oriente dando espetáculos em televisão. Então perguntavam: como é que você sabe? Eu me lembro. Esteve aqui no Brasil, faz anos, uma menina de 12 anos que sabia 200 peças musicais. Uma menina italiana. Tocava Mozart, os 3 célebres, Beethoven e etc. Se ela, durante a vida, começasse a ler todas as partituras, não tinha tempo de ler uma vez. E sabia-as de memória. Mas também me fascina um outro caso. No ano de 1908, viveu em Londres um menino chamado Sarah Colborne. Este menino era filho de camponeses. E até então, na Inglaterra, era proibido por lei o camponês aprender a ler e a escrever. E ele era analfabeto, portanto, e um grande matemático. Era capaz de resolver de memória qualquer questão matemática, desde a aritmética à trigonometria, ou a geometria do espaço. Foi levado à Universidade de Londres. E ali, durante 3 dias, ele foi debatido por professores de alta matemática, que respondia 12 anos. Por fim, um professor de aritmética perguntou-lhe: você conhece as operações fundamentais? Ele disse: eu não sei o que são. Eu sei calcular, mas não sei os nomes. Por exemplo, proposição, potenciação. Ele disse: não sei o que é. Vamos dizer, chegando ao quadro de giz, colocou o número 3 e o 3 de potência. Multiplicar este número por si mesmo 3 vezes. Qual é a terceira potência de 3? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Entendeu? Não. Mas pode perguntar. O professor chegou no quadro, botou 8, a 16ª potência do número 8. 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8, 16 vezes. Ele olhou e respondeu: a 16ª potência do número 8 é igual a 261 trilhões, 474 bilhões, 576 milhões, 772.656 unidades. Não havia maquininha japonesa e foram calcular. E 2 horas depois, era absolutamente certo. E quem duvidar pode multiplicar, porque está certo. Eu sei de memória. E então perguntava ao Colborne: como é que você sabe? Ué, eu não sabia que sabia, até agora que eu descobri que já sabia. Daí a reencarnação nos dá esses lances. Chico Xavier vai para a escola e pedem para fazer uma composição. Era do estado de Minas. E ele faz uma composição tão surpreendente que ganhou o prêmio. Lembrança de outra vida. Porque Emmanuel não escreveu por ele, porque isso seria fraude. Não seria autêntico. E então ninguém acreditou. E ele chegou, foi chamado para escrever diante de todos no quadro de giz.
E ele fala sobre um grão de areia, que é um diamante. Aquele menino de 8 anos, em uma Pedro Leopoldo que não tinha 2.000 almas, em 1948, quando eu fui lá a primeira vez, que eu o conheci, era uma cidadezinha, um vilarejo, que não tinha 2.000 almas, não tinha biblioteca. E este gênio, porque hoje ele foi humilde, mas Chico Xavier trouxe uma bagagem muito grande, a lei das afinidades, para receber as entidades mais elevadas que se manifestam na Terra, ou que se manifestaram. O maior número de poetas, não só da língua portuguesa, mas também da língua inglesa, francesa, italiana. É necessário ter experiências muito grandes para trazer no perispírito as matrizes, porque não há mistério nem sobrenatural, tudo tem uma lei lógica. Ele foi poeta em alguma existência, foi poliglota. No perispírito estavam as matrizes que os espíritos encaixavam pela lei de afinidades. Por isso que os médiuns têm que estudar a doutrina, o livro dos médiuns, para entender sintonia, identificação dos espíritos, o transe, o fenômeno mediúnico consciente, semiconsciente e inconsciente, a mediunidade sonambúlica, a mediunidade de efeitos físicos, a olorífera, a de materialização, desmaterialização, a de transporte. É uma doutrina rica, porque é uma ciência, como dissemos. Então, os fatos aí estão provando a imortalidade da alma. A criança chegar para a mãe e dizer, sabe, você não é minha mãe. A minha mãe é fulana. Pesquisadas por Banerjee, mais de 120, no total de 1.116. Examinadas em uma obra fantástica, 20 Cases Suggestive of Reincarnation. 20 casos que sugerem a reencarnação. Agora já não sugerem, que provam a reencarnação. Para concluir, uma irmã minha suicidou-se no dia 11 de novembro de 1939. Eu tinha 12 anos. E fui eu quem leu o telegrama quando chegou, porque minha mãe era analfabeta. O telegrama dizendo, Ai Franco suicidou-se. Mandaram alguém da família. Ela morava no sul do estado, em Ilhéus. Então, o choque que nós tivemos é compreensível. O suicida egoísta, ele não pensa naqueles que o amam, pensam no seu problema, eles não têm o direito de se matar. Se eles não servem para eles, que sirvam para o nosso amor. É uma covardia e uma perversidade. É cruel, porque quando ele se mata, mata também metade da nossa vida. Minha mãe nunca mais sorriu. Havia aquele traço de melancolia. E eu perguntava, mãe, meu filho, a saudade de sua irmã. Ela se tornou espírita através de mim, na hora da morte. Ela me disse, Nair, a filha, está aqui me pedindo socorro. Ela morreu em 72. 33 anos depois, a minha irmã, louca, perseguida pelos obsessores no além, veio pedir-lhe socorro. E ela disse, eu vou, meu filho, atender a sua irmã. Mas depois eu volto para cuidar de você. Porque você não tem ninguém. Eu digo, mãe, eu tenho uma família enorme. Mas eu volto para cuidar de você e de sua irmã. Éramos dos 13, os 2 últimos. Desencarnou. Desencarnou, passaram muitos tempos. E por volta de 1990, ela me disse, Nair vai reencarnar. Eu disse, mas que bênção, vai, meu filho, para se ver livre do obsessor. Mas vai reencarnar com as marcas. Ele ingeriu cianureto e mercúrio num caldo de cana. Ela vai nascer marcada. Não tente fazer cirurgia reparadora, porque ela tem que carregar esse vaticínio. Eu perguntei, eu vou conhecer? Vai, meu filho. Ela virá para a mansão do caminho. Certo dia,
uns 2 anos, um pouco mais depois, aparece na portaria uma senhora afrodescendente com uma criança no colo, coberta por um pano. E o porteiro me chama pelo interfone. Divaldo, tem aqui um caso doloroso. Eu digo, eu já desço. Desci correndo. E era uma senhora que tremia muito. Disse, eu vim lhe pedir a caridade, seu Divaldo. Não deixe minha filha morrer à fome. Eu disse, mas não vai morrer, minha filha. Qual é o problema? Eu sou catadora de lixo. Era o lixão perto de nós. E então eu vivo de catar lixo. E a minha filha está morrendo. Porque nós tomamos sopa de papelão. Eu me lembro de Allan Kardec. No mundo em que alguém morre à fome, nós deveríamos ter vergonha de viver nele. O nosso desperdício. O desperdício em Brasília, no Lago Sul, daria para matar a fome do estado de Goiás. A comida que jogam fora os ricos. Neste momento, a FAO, Organização Mundial de Alimentos, na Itália, estabelece que nos próximos 10 anos vão morrer à fome 800 milhões de pessoas. 80 milhões por ano à fome. Mas não é essa fome de quem faz dieta, não, que chupa uma uva. Fome. E eu perguntei, mas como sopa de papelão? Ela disse, a gente cata o lixo. Aqueles papelões que vêm dos bares com gordura, eu ponho a ferver e tiro a gordura. Aí boto água, sal, e dou para ela e para mim. Eu aí me lembrei de minha mãe. E eu disse, enquanto eu viver, ninguém morrerá de fome. Eu disse, eu quero ver a menina. Ela levantou aquele pano sujo. Era uma menina afrodescendente, que deveria estar com um ano e pouco, mas minguada, ofegante, magra, terrível, como se viesse do campo de concentração. Nós temos a portaria e temos um ambulatório médico a 50 metros. Eu levei ao ambulatório médico, chamei meu filho, ele veio correndo e começamos a aplicar o soro fisiológico na mãe e na filha. Mas como a menina não comia muito tempo, eu molhava o algodão no leite e passava nos lábios. E ela ia lambendo. E então chorando. E eu olhava para aquele corpo quando minha mãe apareceu. E disse, olhe para o lábio leporino bifocal. O veneno que destruiu o perispírito. É Nair, meu filho. Eu tomei um choque. Aí eu olhei para a senhora e perguntei, como é o nome de sua filhinha? Nair. Eu digo, mas não é possível. Então fomos atendendo. Passamos a noite fazendo a reidratação, dando alimento a um, alimento a outro. No dia seguinte eu perguntei, mas como é que a senhora concebeu? Ela disse, fome. Um dia eu estava tão desesperada que me entreguei por um prato de comida e fecundei. Então eu tive um sonho, com uma senhora velhinha, de cabelos brancos, partida ao meio, dizendo assim, eu vou lhe emprestar minha filha, tome conta dela. O nome dela é Nair. Era minha mãe. Então eu botei o nome dela Nair. Eu disse, esta não vai morrer de jeito nenhum. Comecei a terapia dos passes, a água magnetizada, a assistência, e ela foi melhorando, foi engordando. Arranjei um trabalho para a mãe na Mansão do Caminho, coloquei a menina na nossa creche, depois no jardim de infância, já 2 anos depois. E certo dia, nosso jardim de infância tem as janelas muito largas, o peitoril baixo para a criança conviver com a natureza. Na Mansão do Caminho nós temos muita natureza, temos Mata Atlântica e temos animais da Mata Atlântica, porque tudo é murado. E então, certo dia eu passava e eles brincam, tio, tio, tio. E eu, olá, olá, olá. Ela, fanhosa, gritou, tio, tio Didi. Eu tive um choque. Porque a única pessoa no mundo
que jamais me chamou Didi, era Nair, minha irmã. Ela era apaixonada por mim e eu por ela. Ela era uma das primeiras, eu o último. E ela me dizia que ia financiar os meus estudos. O meu sonho era ser médico ou sacerdote. Mas tinha que pagar, nós morávamos no interior. E ela era muito bem casada, isto é, social e economicamente estava muito bem, era muito bonita, aliás, é de família. E então optou pelo suicídio por causa de uma amiga que ele contou uma fofoca do marido. Esses que se comprazem em ser veículos do mal já notaram como as pessoas têm prazer de dar más notícias e raramente dão as boas? Pois bem, ela mesma era muito temperamental. Então foi à casa da outra, deu uma surra na outra, coitada, não tinha nada com isso, tinha que dar uma surra no marido, não na outra, e se arrependeu. Ficou envergonhada e suicidou-se. Mas é uma história lindíssima. Muito bem. Então, ela gritou, Didi, eu olhei para trás, ela, eu sou Nair. Eu digo, sim, claro, você é Nair. Voltei, me sentei no meio-fio, peguei e a coloquei no colo. E ela passou a mão no meu rosto e sentiu a barba. Eu estava com a barba para fazer. Ela disse, arranha, não é? Eu digo, às vezes não. Então ela me olhou e disse assim, Didi, eu sou Nair. Eu digo, eu sei, minha filha, não sabe. Eu sou Nair, a outra. Eu disse, qual a outra? A outra, Didi. Eu aí fiquei entalado. Disse, não tem outra, minha filha. Passaram-se os anos, 2 anos mais. Ela cresceu, estava agora com 5 anos. E me disse assim, Didi, eu vou viver muito? Eu disse, não, minha filha, porque você suicidou. E então, aquele período que lhe faltava vai ser cumprido agora. E como é que eu vou morrer? Eu digo, só Deus sabe. Mas eu calculo pela doutrina que será de repente. Daí a 3 meses, ela teve uma pneumonia dupla e morreu em 48 horas. Bom, todos sentimos muito, mas eu fiquei aliviado. Resgatou aquele crime hediondo. Passam-se 10 anos. Minha mãe aparece e diz, Di, consegui Nair para reencarnar novamente. Agora não mais em prova, mas saudável para poder crescer. E eu vou conhecer? Vai. Mas não vai interferir na vida dela. Tem que deixar seguir. Certo dia eu estava na Mansão do Caminho, quando chegaram umas visitas com uma criança linda nos braços. Então, casualmente, eu não atendo, nós temos uma comissão de atendimento. E eu raramente posso atender por causa dos compromissos. Mas eu estava numa das nossas ruas, porque é uma comunidade de 80 mil metros quadrados. Nós temos ruas, praças, avenidas. Temos tudo que uma pequena cidade tem, menos banco, nem correio, graças a Deus. Mas o mais nós temos, até confusão nós temos. E então me pegaram. Ficamos conversando. E eu olhava para a menina e pedi permissão para carregar no colo. Deram. Eu digo, tire uma foto. Aí mãe apareceu e disse, que tal, meu filho? Nair, linda. Eu digo, cresce, rápido, porque eu vou voltar para me casar contigo. Porque é muito melhor quando a mulher é um pouquinho mais velha, né? Não precisa ser 50 anos, mas 5, 6 anos já ajuda. É mais experiente do que o homem. Mas linda, está agora com 9 anos. Saudável. E, claro, eu arranjei um meio assim de ficar bem amigo da família. Não pela família, mas por ela. Não se chama Nair. Tem o nome de Cibele. Mas ela chega para mim e faz assim, Didi, e ninguém sabia, só quando eu conto de público agora. Didi, Deus é muito bom, não é? Eu digo, minha filha. Você acredita em Deus? Ela, é lógico. Eu acredito, Deus é meu Pai. Então a reencarnação nos dá essas bênçãos, essas mercês,
Por quê? Porque Deus é amor. O amor soluciona todo e qualquer problema. A jornada pela compreensão da existência revela-nos horizontes que transcendem o tangível. Em cada reflexão, somos convidados a expandir a consciência sobre os desígnios da vida, percebendo a interconexão entre as experiências e os aprendizados essenciais que moldam nosso percurso, como bem destacou Divaldo Franco em sua oratória. A complexidade da dor, muitas vezes percebida como infortúnio, desvela-se à luz da doutrina como um mecanismo educativo e redentor. Distingue-se entre provas, testes intrínsecos à evolução do espírito, que aferem sua resistência e discernimento diante dos desafios inerentes ao progresso, e expiações, consequências de equívocos pretéritos, manifestas em aflições mais profundas e, por vezes, em condições orgânicas limitantes. Tais experiências, longe de serem punições divinas, configuram-se como meios de reparação, reajuste e progresso moral. São fundamentos essenciais para a ascensão individual. A concepção da reencarnação emerge, como pilar central, desmistificando a ideia de uma única existência terrena e revelando a pluralidade de encarnações como caminho de aprimoramento contínuo. Compreender que a alma retorna à matéria, em diferentes corpos e contextos, é reconhecer a expressão da justiça e da misericórdia divinas. Essas leis oferecem à criatura inúmeras oportunidades de aprendizado e redenção. O perispírito, invólucro semimaterial do espírito, atua como registro dessas vivências, portando as matrizes das experiências passadas, sendo o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Isso explica tanto os talentos inatos e as aptidões notáveis em prodígios, quanto as predisposições a certas aflições e desafios em saúde e comportamento. Casos documentados de lembranças espontâneas de vidas passadas, especialmente em crianças, oferecem elementos consistentes que apontam para a realidade da reencarnação. Esses registros permitem compreender certas tendências emocionais, aptidões ou dificuldades que se manifestam desde a infância. Nesse contexto ampliado, a saúde não se limita à ausência de doença, mas representa um estado de equilíbrio integral do ser, envolvendo o corpo, a mente e o espírito. A ciência contemporânea, por meio de campos como a física quântica e a psicologia transpessoal, tem se aproximado progressivamente dessas verdades imortais. Esses estudos vêm desvendando as leis que regem a energia e a consciência. A mediunidade, por sua vez, é apresentada como uma faculdade inerente ao espírito, permitindo a comunicação entre os dois planos da vida. Sua educação e desenvolvimento responsável, conforme o exemplo da vida mediúnica de Divaldo Franco, são vitais para o intercâmbio fraterno e o auxílio mútuo. A sexualidade, um dos aspectos mais intrínsecos à experiência humana, é vista como uma bênção divina, instrumento sagrado da procriação e expressão do amor. Seu uso equilibrado e com propósitos nobres reflete a verdadeira castidade, o domínio da mente e das paixões, e não a mera abstenção. A afetividade, quando pautada na ternura e no respeito, transcende o meramente físico. Ela promove a união de almas e a harmonia no convívio, favorecendo o desenvolvimento do amor real, que integra razão, sentimento e responsabilidade. O desvirtuamento dessa energia vital pode gerar desequilíbrios e vazios existenciais. A lei das afinidades governa os reencontros e as conexões entre os espíritos, explicando as simpatias e antipatias que vivenciamos, bem como a complexidade das relações humanas. Em última análise, a doutrina elucida que a existência se fundamenta na responsabilidade individual. É um convite constante à reflexão sobre as escolhas e suas consequências, estimulando a autotransformação em vez de nos aprisionar em conceitos de culpa e pecado. Este mergulho nos princípios espíritas convida à compreensão profunda da vida, revelando-a como um campo vasto de oportunidades evolutivas. Que a luz desses ensinamentos inspire a continuidade do estudo e da vivência doutrinária, edificando um caminho de paz, consciência e progresso interior.